Bom dia, boa tarde, boa noite, PH. Eu estou aqui para apresentar o meu segundo trabalho da Seguridade de Sistemas Distribuídos, com foco em monitoramento ambiental novo. O professor já entregou a gente a arquitetura do sistema, como é que deveria ser, mas de qualquer forma eu fiz meu desenho com as informações que eu imaginei que cada componente teria, caso. Outro requisito do trabalho é que a faixa de dados que seriam coletados para a gente gerar de forma aleatória, a gente teria que pesquisar. Esses foram os sites que eu consegui tirar as informações para pesquisar da faixa de dados. Eu não consegui pegar de todos, eu não consegui pegar a faixa de dados dos dados de UV, deixa eu ver, de UV e dos decibéis, eu não consegui isso, eu peguei apenas os poluentes das partículas e umidade de temperatura. Então, vamos lá. Aqui para a nossa simulação, a gente tem, eu considerei 5 componentes, considerei o servidor de borda, o cliente, o data center e os dispositivos e a localização. A parte de, por mais que aqui pareça estar separado, mas a parte de autenticação eu deixei junto com o servidor de localização para eles fazerem um só. E data center e o banco de dados e o cache estão integrados aqui dentro deles, não são componentes separados. De componente, a gente só vai ter aqui o data center, o cliente. Isso aqui é um componente só, dispositivo e a borda. São só esses 5. Vamos lá para a simulação. A gente começa a executar o servidor de localização, que é aquele que vai ter os IPs, nosso banco de dados, RMI, nosso data center, também RMI, nosso servidor de borda, que vai enviar os dados para o banco e receber do sensor. E aí, como a simulação pede, a gente vai ter 4 dispositivos coletando dados. Vou fazer 4 dispositivos diferentes aqui. Vou iniciar o primeiro dispositivo, coletando durante 5 minutos. Vou iniciar o segundo dispositivo. Vou iniciar o terceiro dispositivo. E vou iniciar o quarto dispositivo. Tá, temos nossos 4 dispositivos rodando. Agora vamos para o cliente. Enquanto ele passa os 5 minutos carregando aí, eu vou iniciar um cliente nosso, nosso admin, e para em caso de prova, por mais que a gente não peça mais de um cliente aqui, vamos só testar a autenticação. Minha autenticação, deixa eu comentar enquanto ele está rodando ali, minha autenticação eu não fiz de forma bruta no código, então ele só reconhece o tipo cliente e sensor, e apenas se o cliente for admin e o sensor tiver nessa faixa aqui, que tal qual está aqui. Se for um sensor 5 ele também não vai passar, assim como o cliente aqui não vai passar. Se eu executar mais um. Vou executar mais um aqui, ele dá um erro, a autenticação falhou e encerra o cliente. E vamos testar mais um sensor aqui também, sensor 5 só para também a autenticação falhou. Show, então. Vamos ver, enquanto os sensores estão rodando, cada um tá, esse aqui está pegando a temperatura, esse aqui questão de CO2, aqui é a unidade, aqui é a umidade e aqui também, aqui é a partícula, PM10. E aí o nosso servidor de borda, ele está enviando tudo para o o data center está recebendo, tá aqui, recebeu CO, recebeu temperatura. E nosso banco de dados está salvando. A gente tem um total de até agora 200 dados salvos. E o servidor de localização, por mais é isso. Enquanto eles não terminam de processar, eu vou explicando mais ou menos como é que eu fiz. Nosso servidor de localização, ele tem um map que ele
indica a borda, contém o IP da borda e do data center. Ele está junto IP e porta. Eu juntei aqui e estou separando por split com regex. Aqui é a conexão normal, não tem muito diferencial. A thread de conexão, aqui onde vai ter toda a lógica e tal. E a nossa autenticação, como eu já mostrei. Deixa eu ir para os nossos dados. Os nossos dados eles estão aqui com as faixas que eu consegui pesquisar. E aqui ele apenas joga o dado dependendo do sensor, é para puxar uma formatação para puxar. Que é o nosso sensor, ele vai ter toda a conexão TCP, tal, e aqui vai começar a gerar os dados. Aqui é a lógica para ele passar os 5 minutos, tal qual pede no trabalho. Sobre nossos sensores ainda, eu separei ele em tipos no menu. Cada um é um tipo diferente, então gera. A gente só não vai estar podendo gerar para o ruído urbano e para a radiação. A gente não tem a faixa. Aqui são as interfaces para a conexão RPC. E esse leitura sensor é um fator comum. Aqui essa parte são fatores comuns que é usado em todo o projeto. Essa leitura sensor é o objeto que será serializado e passado para os demais componentes, do sensor para a borda, da borda para o data center, do data center para o banco de dados, vai ser a partir deles. Ele é passado como se fosse um formato de CSV, separado por ponto e vírgula, e recebido também como formato CSV. O nosso data center, deixa eu fechar isso aqui. O nosso data center, não, aqui já foi. Data center e banco de dados. O banco de dados tem toda a conexão RPC normal, baseado na interface lá. E o data center, ele tem um diferencialzinho a mais. Ó, dois sensores já pararam. Aqui ele faz a conexão de forma RMI e RPC. Mas aí aqui ele é para gerar o relatório que a gente vai ver já em clientes. E a forma que eu estou gerando é a faixa de dados. Eu estou gerando dois tipos de relatório. É um relatório geral e um relatório de alertas críticos. E esse relatório de alertas críticos eu me baseei nas faixas aqui a partir de tanto é perigoso. Então, se a gente gerar algum dado de forma aleatória e ele for maior que esses valores, ele vai entrar nesse relatório crítico, que é uma condição crítica que o sistema identificou. Aqui a gente vai poder ver também no relatório a quantidade de registros e aqui é a conexão TCP para receber do servidor de borda. Tá. Aqui a gente não tem mais nada. Sobre o servidor de borda, ele vai estar recebendo uma conexão normal, ele vai estar recebendo do, do, dos sensores de forma UDP e enviando para o data center de forma TCP. Então, aqui não tem muito. O que eu verifiquei é que tem um diferencialzinho aqui, é que o servidor de borda ele envia para o data center depois de quando o cache dele é completada, a cache total dele, aí é que ele vai enviar para o data center e eu botei um limite aqui de 10 dados por cache, então, depois que ele coletou os 10, ele envia. A gente pode possivelmente dar isso, mas eu achei que 10 era o número tranquilo. Tá aqui todos os nossos sensores terminaram de rodar. Tem aqui temperatura, CO2, umidade e foi só. Tá. BM10.
Servidor de borda, ele já fez tudo. Aqui, esse outlier detectado é no sentido do ponto que eu falei, que se ele puxar algum dado que ele viu que essa questão aqui não é mais a crítica se passou daquele limite, esse outlier detectado tem algum requisito assim no trabalho, eu não vou lembrar eu não vou lembrar em qual parte agora específica, mas aí ele compara o valor antigo que já estava registrado e se o valor que foi registrado atual for maior, esse dado está fixo, ele está maior que 10, se essa diferença for maior que 10, ele vai registrar como um outlier. Então, é algo que pode ser melhorado aqui, porque em temperatura faz sentido, se a temperatura normalmente está ali entre 23 graus e do nada aumenta para poder aumentar 15 graus, então é porque é um outlier ali faz sentido para a temperatura, mas para outros padrões possa não fazer, então é algo que pode ser melhorado. Nosso data center, normal, registrou tudo, banco de dados, e o nosso banco de dados é só uma lista normal também. Nosso servidor de localização, não tem nada diferente. Aqui ele informa as conexões que recebeu, e aqui a gente vai para o nosso cliente. A gente vai mostrar primeiro a quantidade de registros que a gente tem. A gente tem um total, registrou 480 registros nesse tempo. E a gente vai ver nosso relatório crítico primeiro, para depois ver o geral. Aqui são todos os relatórios críticos. Então a gente teve uma diferença aí em CO2 a partir de 29 ppm, registrou 21. Então isso aqui é algo que se o sensor tivesse realmente detectando real, era um ponto a se preocupar. E agora, aqui está todo o nosso relatório, tem muito dado, né? Bastante dado. Eu poderia ter colocado um computador para a gente saber quantos dados críticos a gente teve, mas não pensei nisso, estou pensando agora. E aqui nosso relatório geral. Então, está bem extenso, bem longo. Ah, Maria. Eu acredito que seja só isso. Eu acredito que a gente fez, rodou os quatro dispositivos, eles coletaram. Eles estão com esse temporizador também, de a cada 2, 3 minutos eles vão coletando os dados, 2, 3 minutos, não, 2, 3 segundos. E a gente, as simulações de consultas a gente fez aqui. Por enquanto, pelo que eu fiz, o cliente só tem esses relatórios para coletar. Então, mas é isso. Acredito que esteja tudo ok. Valeu, PH.